No menu lateral do sistema está disponível a opção Enviar. Para acessá-la, basta clicar sobre ela. Depois de clicar na opção Enviar, é aberta a página de seleção do tipo de documento, onde são apresentados alguns tipos de documentos para seleção. Ou seja, nesta página iremos selecionar qual tipo de documento que desejamos enviar. Em nosso exemplo, enviaremos um documento administrativo. Portanto, iremos clicar sobre a opção Administrativo. Na sequência, o sistema apresenta uma tela com os destinatários disponíveis para o envio do documento. Uma informação importante que diz respeito ao tipo de documento selecionado é que o sistema somente exibirá as unidades organizacionais que possuem permissão para receber aquele tipo de documento selecionado. No caso do tipo de documento administrativo, que foi o tipo de documento que selecionamos, o sistema exibe todas as unidades organizacionais sem restrição. Para os outros tipos de documentos, caso não existam unidades organizacionais com permissão para receber esses tipos de documentos, o sistema Malote Digital informará ao usuário que não existem unidades organizacionais configuradas para receber esses tipos de documentos e, portanto, não conseguiremos selecionar uma unidade organizacional destinatária. Na tela de seleção de destinatários, o sistema exibe, do lado direito, as unidades organizacionais pertencentes ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, do lado esquerdo, as unidades organizacionais do Poder Judiciário externas ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As unidades organizacionais estão estruturadas de maneira hierárquica conforme a organização do Poder Judiciário. Portanto, devemos escolher primeiramente o órgão da Justiça Superior até chegar na unidade organizacional destinatária do nosso documento. Em nosso exemplo, enviaremos o documento para a unidade organizacional destino chamada Segunda Vara Civil da Comarca de Concórdia. Portanto, iremos percorrer a hierarquia das unidades organizacionais pertencentes ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina até encontrar a nossa unidade organizacional destino. Ou seja, iremos clicar primeiro no TJSC. Dentro da hierarquia do TJSC, iremos escolher comarcas. Dentro de comarcas, iremos escolher a comarca de Concórdia. E dentro da comarca de Concórdia, iremos clicar sobre a unidade organizacional Segunda Vara Civil para selecioná-la. Observe que o sistema separa a unidade organizacional que acabamos de selecionar no campo chamado Destinatários Selecionados. Um detalhe interessante sobre o Malote Digital é que ele possibilita enviar um determinado documento para mais de uma unidade organizacional ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar as demais unidades organizacionais destinatárias antes de clicarmos no botão Avançar. Por exemplo, supondo que além de enviar um documento para a unidade organizacional da Segunda Vara Civil da Comarca de Concórdia, eu queira também enviar esse mesmo documento para outra unidade organizacional chamada Distribuição da Comarca de Concórdia, basta selecionar a unidade organizacional Distribuição da Comarca de Concórdia, que o sistema automaticamente colocará essa unidade organizacional no grupo de destinatários selecionados. Em caso de erro na seleção do destinatário, basta clicar no X vermelho localizado ao lado da unidade organizacional para removê-la. Por exemplo, supondo que eu tenha errado na seleção e não deseje mais enviar o documento para a unidade organizacional chamada Distribuição da Comarca de Concórdia, basta clicar no X vermelho localizado ao lado dela para removê-la. Uma dica interessante que serve como alternativa para facilitar a seleção de mais de uma unidade organizacional é o conceito de grupos de envio,
que podem ser visualizados clicando na opção Grupos. A funcionalidade Grupos de Envio permite agrupar unidades organizacionais de acordo com um determinado critério. A disponibilização dos grupos de envio está condicionada ao cadastro prévio desses grupos pelo administrador do sistema. Demonstrando a funcionalidade, supondo que eu queira enviar um documento para todas as secretarias do foro das comarcas existentes, basta selecionar o grupo de envio Secretarias do Foro, que o sistema automaticamente incluirá no campo dos destinatários selecionados todas as secretarias do foro de todas as comarcas do estado. No exemplo, como estão cadastradas apenas 4 comarcas, temos 4 secretarias de foro, que são a Secretaria do Foro de Concórdia, a Secretaria do Foro de Exemplo, a Secretaria do Foro de Modelo e a Secretaria do Foro de Xanxerê. A qualquer momento, o usuário poderá manipular a lista de destinatários selecionados e excluir ou adicionar novas unidades organizacionais. Como nesse exemplo, eu desejo enviar um documento apenas para a unidade organizacional da 2ª Vara Civil da Comarca de Concórdia, eu removerei as demais. Selecionada a nossa unidade organizacional destinatária, iremos clicar no botão Avançar. Os próximos passos para efetivamente enviar o documento são definir a prioridade do documento, definir o assunto da comunicação e escolher o documento a ser enviado. Para definir a prioridade do documento, selecione uma das opções listadas pelo sistema. Em nosso exemplo, selecionaremos a opção Normal. Feito isto, resta informar o assunto da comunicação. Como se trata de uma demonstração, informarei o seguinte assunto. Ou seja, envio demonstrativo da Resolução 100 de 2009 do CNJ via malote digital. Informado o assunto, selecionaremos o documento a ser enviado. Para isso, basta clicar no botão Selecionar documento. Observe que o sistema malote digital possibilita que o documento a ser enviado seja assinado digitalmente. Portanto, apresenta uma tela questionando se o usuário deseja assinar o documento antes de enviar. O objetivo da assinatura digital é análogo ao da assinatura física em papel, ou seja, serve para garantir a autenticidade e a integridade do documento. No Poder Judiciário de Santa Catarina, todos os documentos enviados deverão ser obrigatoriamente assinados digitalmente. Para assinar digitalmente o documento, uma vez conectado o token ou inserido o cartão na leitora de certificados digitais, basta clicar no botão Sim. Na primeira utilização dessa funcionalidade, o sistema apresentará um aviso questionando se o usuário deseja executar o aplicativo que lhe permitirá selecionar o documento a ser enviado. Marque a opção Confiar sempre no conteúdo desse editor e clique no botão Executar. Na janela de seleção de arquivos, clique no botão Procurar para buscar o documento a ser enviado. Uma informação importante em relação ao documento a ser enviado pelo sistema é que esse documento deve ser obrigatoriamente do formato PDF e ter tamanho máximo de 2 MB. De posse dessas informações, iremos buscar o documento a ser enviado. Em nosso exemplo, irei selecionar o documento referente à Resolução
100 de 2009 do CNJ, que dispõe sobre a utilização do malote digital. Na tela que me permite selecionar o documento, ao colocá-lo em modo de visualização Detalhes, podemos observar que esse documento é um PDF e também que seu tamanho é de 243 KB. Portanto, atende a ambos os requisitos estipulados pelo sistema. Encontrado o documento, resta agora assiná-lo digitalmente. Para isso, informarei a senha do meu certificado ou o PIN do meu cartão no respectivo campo. Na sequência, clica-se no botão Assinar. Uma mensagem informando sucesso na assinatura é apresentada. Assinado o documento, irei clicar no botão Concluir. Um detalhe interessante é que o sistema possibilita enviar mais de um documento em uma mesma comunicação. Para isso, basta repetir os últimos passos demonstrados referente à seleção do documento. Selecionado o documento, o último passo para finalizar o envio do documento é clicar no botão Enviar documento. Um sinal de confirmação verde sinaliza o sucesso do envio. Finalizada a demonstração da funcionalidade associada ao envio de documentos, apresentaremos na sequência o tópico referente ao recebimento de documentos.